Oi, meu nome é Luísa Cassiane Oi, meu nome é Beatriz Teixeira. e o nosso projeto tem como tema a criação de um jogo para aprender educação alimentar. A gente está no nono ano do Colégio Interativo de Londrina e a nossa orientadora é a Maria Fernanda Xavier. O nosso projeto ele é de continuação, então algumas informações são baseadas nos resultados da pesquisa do ano passado. Bom, a obesidade infantil ela é excesso de gordura em crianças de até 12 anos. Esse sobrepeso é considerado quando a criança está no mínimo 15% acima do peso referente à sua idade. Na maioria das vezes, esse diagnóstico da obesidade é feito através do IMC, que é o Índice de Massa Corporal. E para você fazer esse cálculo do IMC, você precisa dividir o seu peso pela sua altura ao quadrado e o resultado vai ser representado pela soma da sua massa óssea, massa muscular e massa de gordura. Bom, as principais causas da obesidade infantil são a introdução de comidas inapropriadas na dieta, o comportamento alimentar da família e fatores genéticos. As consequências da obesidade infantil são doenças mais graves que podem acontecer no futuro distante ou próximo da criança. E duas delas são a hipertensão e a diabetes. O sintoma mais visível da obesidade é a mudança na estrutura física do corpo da pessoa, mas também tem outros sintomas que podem ser percebidos, como a falta de ar, dores corporais, falta de condicionamento físico, roncos, apneia do sono, ansiedade e depressão. Uma alimentação equilibrada, ela pode ser definida como o hábito de ter refeições mais... Nossa Senhora! Não, vamos direto. Não precisa cortar, vamos direto. Não tá escutando. 4 lojas. 4 número 1. Peraí, ô Mari, eu acho que vai demorar se você quiser ir pra aula. Mas eu vou pra aula e volto, tipo... Se você quiser, porque vai demorar muito. Vai demorar, do jeito que a gente tá. Não, eu espero. É porque eu acho que a introdução é a parte mais... Quando passar na introdução, acho que Realmente, vai. introdução de biologia. Mas tudo bem, vai, começa aí. Oi, meu nome é Luísa Cassiane Oi, meu nome é Beatriz Teixeira. e o nosso projeto tem como tema a criação de um jogo para aprender a educação alimentar. Bom, a gente está no nono ano do Colégio Interativo de Londrina e a nossa orientadora é a Maria Fernanda Xavier. O nosso projeto é de continuação, então algumas informações são baseadas nos resultados da pesquisa do ano passado. Bom, a obesidade infantil ela é um excesso de gordura em crianças de até 12 anos. Esse sobrepeso é considerado quando a criança está no mínimo 15% acima do peso referente à sua idade. O diagnóstico, na maioria das vezes, da obesidade, ele é feito através do IMC, que é o Índice de Massa Corporal. E para você fazer esse cálculo e obter esse resultado, você precisa dividir o seu peso pela sua altura ao quadrado e o resultado vai ser representado pela soma da sua massa óssea, massa de gordura e massa muscular. Bom, as principais causas da obesidade infantil são a introdução de comidas inapropriadas na dieta, o comportamento alimentar da família e fatores genéticos. As consequências da obesidade infantil são doenças mais graves que podem acontecer em um futuro distante ou próximo da criança. E duas delas são a hipertensão e a diabetes. Bom, uma alimentação equilibrada, ela pode ser definida como o hábito de ter refeições mais diversificadas, naturais e com todos os ingredientes que o nosso corpo precisa. Ter uma alimentação equilibrada é importante porque, além dela fornecer uma boa qualidade de vida, ela traz energia e bem-estar para o nosso corpo e previne várias doenças. Bom, a educação alimentar, ela não só garante um hábito melhor, porém, ela faz com que a criança entenda o que é importante e indescartável em uma rotina alimentar e em uma alimentação saudável. E faz também com que a criança ela consiga escolher de forma autônoma o que é bom ou não para a saúde dela e o que traz benefícios ou não. Bom, uma atividade lúdica, ela faz com que a criança induza o raciocínio e a reflexão e, consequentemente, construa conhecimento. E se essa atividade ela tem regras, ela pode ser considerada um jogo lúdico. Os jogos lúdicos, eles têm a capacidade de trabalhar vários sentidos e vários conteúdos na criança, sem cansar muito ela. Então, eles são uma ótima ferramenta para educação, tanto nas escolas quanto em casa, para elas aprenderem conteúdos novos e revisarem conteúdos antigos. Bom, aqui como vocês estão vendo, tem uma pirâmide alimentar, que é um método muito usado por nutricionistas para mostrar mais ou menos uma dieta boa e saudável e, enfim, equilibrada. E aí, como vocês podem ver, embaixo tem os energéticos, aí depois reguladores, construtores e energéticos extras. E conforme a pirâmide for diminuindo, quer dizer que você tem que consumir menos desses alimentos por dia. Bom, a obesidade infantil é um problema crescente na sociedade. No Brasil, cerca de 15% das crianças estão acima do peso, e isso pode fazer com que essas crianças desenvolvam a obesidade. Com isso, seria possível fazer com que as crianças do terceiro ou quinto ano aprendam por que ter uma alimentação equilibrada a partir de atividades, jogos e dinâmicas? Acredita-se que por meio de um plano alimentar e de um jogo de tabuleiro seja possível conscientizar as crianças acerca de uma alimentação equilibrada
descobrir se elas têm uma alimentação saudável, uma rotina alimentar boa, se elas não tiverem, mudar isso e conscientizar as famílias da gravidade e da obesidade infantil. O objetivo geral do nosso projeto é orientar as crianças acerca da importância de ter uma alimentação equilibrada com a intenção de minimizar os índices da obesidade infantil. Os objetivos específicos são descobrir se as crianças que vão participar da pesquisa têm uma alimentação saudável, aplicar a dinâmica para conscientizar essas crianças sobre a importância de ter uma alimentação equilibrada e criar um jogo de tabuleiro para ajudar a ensinar as crianças a se alimentarem de uma forma boa e saudável. A metodologia do projeto ela foi dividida em duas partes. A primeira seria os planos alimentares. O plano alimentar ele será entregue para as crianças do 3º ao 5º ano da manhã do colégio interativo e elas vão responder com nome, série, idade, peso e altura e colocar o que elas comeram no café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e lanche da noite. O preenchimento ele será durante uma semana. Após isso, os planos vão ser recolhidos e eles vão para análise, onde vão ser feitas substituições ou que a criança ela comeu em grande quantidade vai ser reduzida ou ela comeu alguma coisa que não é muito saudável que vai ser substituída por uma coisa mais saudável. A segunda etapa da metodologia seria a construção de um jogo. Seria um jogo para fixar o conteúdo da educação alimentar e ele funciona da seguinte forma. As crianças, cada uma vai ter um pininho e vai ser tipo um jogo de tabuleiro mesmo, normal. Só que em casos específicos, elas vão jogar o dado e em casos específicos vão ter perguntas sobre esse conteúdo da educação alimentar e se elas responderem certo, elas vão ganhar um alimento de feltro e ao final do jogo, esse alimento tem que ser colocado em uma pirâmide de acordo com o que elas sabem sobre pirâmide alimentar. Bom, esse projeto ele é de continuação. Então, ano passado já foram entregues os planos alimentares para uma turma e foram aplicadas algumas dinâmicas. Após a análise dos planos do ano passado, foi possível perceber que as crianças, a maioria delas tem um peso bom para a idade delas, porém elas acabam consumindo comidas que não são tão saudáveis e que podem ser substituídas. Nesse ano ainda não foi obtido resultados, porém é esperado que o jogo faça com que as crianças fixem melhor o conteúdo sobre educação alimentar e entendam por que elas devem ter uma boa alimentação. Bom, até o momento a gente não conseguiu finalizar a produção do jogo, mas com o que foi feito no ano anterior, foi concluído que é possível investigar a rotina alimentar das crianças e propor alterações para elas. Também foi possível conscientizar elas acerca da importância de ter uma alimentação saudável e foi possível concluir que as crianças entendem sobre a obesidade infantil, a alimentação equilibrada sobre a pirâmide alimentar, porém nada muito aprofundado. Essas são as nossas principais referências e é isso. Obrigada! E agora a gente espera um pouquinho, será que acabou o vídeo? Ficou uma merda, né? Outra vez muito, falando as coisas muito erradas.